Olá, tudo bem com você? Boa noite. Eu não sei como foi o seu dia hoje, como também o nosso irmão Rubens já comentou aqui, mas eu sei que você está bem, você está na presença de Deus e vai continuar na presença de Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor. Nós temos como título hoje, para a mensagem, na vida espiritual, qual é a sua maior luta? Eu não sei há quanto tempo você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, ou se você ainda vai aceitá-lo também, não é? Se você ainda está em dúvida em alguma coisa. Eu, há 33 anos, aceitei o Senhor. Né? Resolvi seguir seus caminhos, atender a sua palavra, não é? E deixar que Ele guiasse a minha vida. Ou seja, a minha vida, até desde então, começou a ser pautada pela orientação do Senhor. Mas as lutas, elas vêm. Seja você cristão ou não, seja você... tenha você já aceitado Jesus há 1 ano, há 10, há 20, há 30, há mais tempo, não importa. Todos os dias nós temos lutas. E Jesus deixou isso muito bem claro, quando Ele disse, olha, vocês vão ter aflições neste mundo. Mas também Ele deixou uma esperança, dizendo assim, tenham paciência, eu venci o mundo. Então, não importa qual seja a sua luta, eu não conheço você, vou apenas citar aqui algumas coisas. Por exemplo, a sua luta talvez seja contra o próprio eu, contra o seu próprio eu. A sua luta é para guardar os mandamentos de Deus, conforme a lei de Deus nos orienta, não sei. A sua luta, por acaso, é controlar os impulsos da carne, os desejos da carne. Cada um tem sua luta, não é? Agora, nós vamos estudar hoje, nós vamos ver aqui qual é a sua maior luta na sua vida espiritual. Antes, porém, de entrarmos nesse tema da luta, eu quero passar para vocês alguns convites maravilhosos que Jesus fez, e Ele faz até agora no coração de todo aquele que para um pouquinho sequer para ouvi-lo. Em Mateus 11, palavra de Deus da Bíblia, em Mateus capítulo 11, no verso 28, Ele disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só que maravilha agora. E achareis descanso para a vossa alma. Convite maravilhoso. Quem não aceitaria em sã consciência um convite desse? Está cansado? Está sobrecarregado? Vem a mim. Jesus disse isso. E Ele prometeu te dar descanso. E o importante aqui é que Ele não fala assim, venham alguns para mim, eu vou escolher os que eu quero que venham para mim. Ele diz, venham todos. Todos é um número muito grande. Mas é isso mesmo. Ele quer que todos venham, se acheguem a Ele. Ele vai dar descanso para vossas almas. Um outro convite maravilhoso que eu gosto também está no Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 22 do livro do Apocalipse, no verso 17. Olha só esse convite que maravilhoso. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha só, Deus não está obrigando, mas quem quiser, receba de graça da água da vida. Primeiro ele fala, vem a mim que eu vou te dar descanso. Depois ele fala, se você quiser vir, vem. O Espírito está chamando. A noiva diz, vem. O Espírito diz, vem. E se você quiser, você pode beber de graça a água da vida. Isso é coisa por demais maravilhosa. Como você não aceitaria um convite desse, em sã consciência? Mas ainda mais, Jesus fez outros convites. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 55, vou abrir aqui a minha Bíblia, enquanto você procura aí também, ou no seu celular, acesse a sua Bíblia, capítulo 55 do livro de Isaías. Olha só, no verso 1, ele diz assim, todos vós
os que tendes sede. Lembra lá do Apocalipse 22, 17 que acabamos de ler? Vem se você quiser, vai tomar de graça, beba de graça a água da vida. E agora, o profeta Isaías, ele escreveu, inspirado por Deus, assim: todos vós, os que tendes sede, vinde. Olha só. Vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Sim? Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Olha que convite, complementando o que nós lemos ali em Apocalipse capítulo 22, no verso 17. Os convites na palavra de Deus são muitos, e todos por demais maravilhosos, para que você tenha vida, para que você seja feliz, para que você viva bem. Como não aceitar um desses convites? Uma outra coisa, em Marcos, no capítulo 10, no verso 21, Jesus fez um convite ali, mas essa pessoa não quis. É o jovem rico. Vou só citar, é no verso 21. Mas ali, Jesus disse para aquele jovem rico que ele poderia segui-lo. Mas antes ele tinha que fazer uma coisa que faltava para ele. Ele havia perguntado a Jesus: o que eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus falou para ele: guarda os mandamentos. Mas aí depois, no verso 21, Jesus falou assim: olha, uma coisa falta para você. Vende tudo que você tem, distribua aos necessitados, aí você vem e segue-me. O convite de Jesus era: vem e segue-me. Mas ele tinha que fazer uma coisa antes: se desprender, sabe? Se desprender das coisas materiais, do dinheiro, da riqueza que ele tinha. Jesus oferece para nós o que, queridos? Uma vida em abundância, que é a vida eterna, o reino de Deus. Agora, aquele jovem rico não quis se desprender das coisas aqui da terra para aceitar o convite do segue-me. E aí ele simplesmente virou as costas e foi. Ele não seguiu a Jesus. Ele não aceitou esses convites para beber de graça a água da vida. Ele não aceitou o convite para achar o descanso. Mas outros discípulos que Jesus convidou a segui-lo, aceitaram. Pedro, André, Tiago, João, eram pescadores. E quando Jesus os encontrou e disse: vem, eles largaram as redes de pescas, largaram os barcos e seguiram a Jesus. E Jesus prometeu que daquele momento em diante, eles seriam pescadores de homens, de pessoas, para o reino de Deus. Levi Mateus também estava na coletoria, lá cobrando impostos ali, né, em Jerusalém, cobrando impostos para os romanos ali. O Israel estava sob o jugo romano, então tinha que pagar impostos para Roma. E então Jesus chegou para Levi e Mateus e falou: vem, segue-me. Levi largou aquela mesa da coletoria, largou tudo e seguiu a Jesus. E aquele convite que nós lemos aqui no início de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você aceita agora esse convite? Como? Você já aceitou? Eu sei. Mas alguns ainda não. Então, aqueles que não aceitaram, fica aí esse convite maravilhoso de Jesus. Vinde a mim. Uma outra coisa que queremos falar aqui agora. É muito fácil aceitar as coisas que são maravilhosas. Como vou rejeitar convites maravilhosos? É difícil rejeitar. Mas agora, quando nós aceitamos Jesus, como eu disse no início, vêm as lutas. Ah, mas Jesus não tira essas lutas de mim, não. Ele te ajuda a vencer. Ele luta junto com você. Mas as lutas vão ser reais na sua vida. Elas vão permanecer até a volta de Jesus ou até o seu descanso no pó da terra, aguardando a ressurreição. Mas as lutas vão permanecer. Então, agora vamos entrar no tema. Qual é a sua maior luta na sua vida espiritual? A minha eu sei qual é. E a sua? Eu não sei, mas você sabe. Agora nós vamos entrar assim, numa luta que eu acredito ser geral.
permanecer em Cristo. Aceitar Jesus, muito gostoso isso. Mas permanecer em Jesus, essa é uma das maiores lutas que acredito todos nós cristãos sofremos no dia a dia. Permanecer em Jesus. Para que nós possamos contextualizar isso, vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de João, no capítulo 15. João, capítulo 15. A partir do verso 1. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim, disse Jesus, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Verso 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Agora o verso 6. Se alguém permanecer em mim, será lançado. Se alguém não permanecer em mim, aliás, verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. À semelhança do ramo, quando cai ali, quando não produz mais fruto na videira. Será lançado fora. E secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Só serve para lenha. E o verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem, e vos será feito. E verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Muito bem, queridos. Está aí. Aceitar Jesus é fácil. Com tanta meiguice, com tanto amor que Ele demonstra por você, é muito simples aceitar Jesus como seu Salvador. Ele te promete a vida eterna, vida em abundância, e promete estar do teu lado lutando com você. Mas a nossa maior luta não é o aceitar Jesus, esses convites que nós lemos há pouco. É permanecer ligado na videira. Como eu faço para permanecer ligado na videira? O que eu tenho que fazer? Aí é a nossa luta diária. São coisas que dependem de cada um, da experiência de cada um. Mas uma coisa que você tem que saber, e eu tenho que saber, é que se eu não estiver ligado na videira, se eu me desligar da videira, eu caio, como o ramo que não dá fruto lá na videira. Se eu não permanecer em Cristo, me afastar um pouquinho dele, eu caio. E não vou produzir mais fruto espiritual algum. Não vou produzir nenhum fruto. E aí, se eu não conseguir me religar, ser enxertado novamente na videira, então só vou servir para o fogo eterno, infelizmente. Olha só, quando Jesus diz aqui assim, sem mim nada podeis fazer, é realmente isso que Ele está dizendo e é o que é verdadeiramente. Sem Ele, você não pode, eu não posso, ninguém pode fazer nada. E isso, queridos, de permanecer em Jesus, não tem nada a ver com os nossos atos. Não é bem assim. Se eu estou na igreja, eu estou permanecendo em Jesus. Se eu estou orando 3 vezes ao dia, eu estou permanecendo em Jesus. Esses são nossos atos. Mas o que Deus quer ver, o que Jesus quer ver, é como está o seu coração. Sabe, ali em Jeremias, quando Jesus diz assim, buscai-me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, ali em Jeremias 29, verso 13,
Também sabe aquela palavra que diz assim, filho meu, dá-me o teu coração? E sabe também aquela palavra que Jesus diz assim, olha, do coração procedem todos os males, mas também procede todo o bem. Deus está interessado na sua mente, no seu coração. Os nossos atos são valiosos quando eles são verdadeiros, são valiosos quando você faz isso porque você está ligado na videira, ligado em Jesus. Mas sabe de uma coisa? Nós podemos praticar esses atos todos, ir à igreja, obedecer a Deus nos mandamentos, não comer carnes imundas, como ele diz algumas vezes na palavra, para não comer. Eu posso até orar em casa. São atos. Mas eu posso fazer tudo isso desligado da videira, que não vai servir para nada. Então, a nossa maior luta não é praticar esses atos. São necessários, sim, mas a nossa maior luta é permanecer em Cristo. Como eu faço para permanecer em Cristo? Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 24, perseverai até o fim. Por que perseverar até o fim? Porque você pode cair no meio. Você pode cair nessa estrada que conduz para a vida eterna. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele diz lá em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquele que aceitou a Jesus uma vez e aí abandonou os ensinamentos de Jesus. Tem que permanecer até o fim. Também no Apocalipse ali, tem uma exortação, diz assim, cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Então, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Uma vez salvo, viva como salvo. A sua vida tem que ser de salvo. Permaneça em Jesus. Perseverai até o fim. Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Então, uma vez salvo, eu posso perder a minha coroa. Eu posso perder a vida eterna. Se eu não permanecer, porque ele diz claramente, se você não permanecer em mim, você não pode fazer nada. Agora, olha só. O nosso inimigo, Satanás, ele fará tudo o possível para nos desligar de Jesus, para nós não permanecermos em Jesus. Ele fará o possível para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, fará o possível para atrapalhar a nossa comunhão com Jesus. Então, o que eu preciso no dia a dia para eu me alimentar? Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso orar sem cessar, como disse Paulo em Tessalonicenses. Eu preciso também testemunhar. A leitura da Bíblia é o nosso alimento diário. A oração é a nossa respiração, a respiração da alma. Eu preciso. Senão minha vida espiritual morre se eu não orar. E o testemunho é o nosso exercício diário. Mas tudo isso, o estudo da palavra de Deus, a oração e o testemunho, são necessários, sim, para nos alimentarmos espiritualmente. Mas precisamos estar conectados em Jesus, na videira verdadeira. Senão, não vamos servir para nada a não ser para o fogo eterno, se nós estivermos desligados, e esses atos todos não vai valer de nada. Outra coisa, são 3 versos agora para nós concluirmos a mensagem, a meditação dessa noite. 1 Coríntios, capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Olha só. Aqui no verso 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós estamos em Cristo, nós pensamos como Cristo, nós andamos como Cristo, nós vivemos como Cristo, nós temos a mente santificada de Cristo. E o Espírito Santo é que faz esse trabalho em nós. O Espírito Santo é que nos leva a entender, que nos ajuda na nossa santificação no dia a dia. Mas nós precisamos ter a mente de Cristo. E o apóstolo Paulo afirma aqui que os discípulos de Jesus têm
a mente de Cristo. Ele não diz nós precisamos ter, ele diz nós temos a mente de Cristo. Ele afirmou categoricamente que o cristão tem a mente de Cristo. Pensa como Cristo, trata as pessoas como Cristo tratou, ama as pessoas como Cristo amou. Um parêntese aqui. Amar as pessoas como Cristo amou. Algumas pessoas dizem assim, está escrito na palavra também, ame ao próximo como a ti mesmo, tá? Mas depois Jesus falou assim, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Olha a diferença. Qual é a diferença, aliás? Amar os outros como a mim mesmo e amar aos outros como Jesus os amou, nos amou, aliás. Como Jesus me amou, assim eu devo amar o meu próximo. Jesus me amou a ponto de ir lá para a cruz, lá no Calvário. Lembra lá no Calvário? Morte de cruz, sangue derramado, coroa de espinhos na cabeça, seu lado ali furado com a lança do soldado. Jesus me amou desse jeito, até a morte e morte de cruz. Então, quando ele diz para nós amarmos uns aos outros como ele nos amou, isso é muito sério e profundo. Não é só amar o outro como a mim mesmo, é como Cristo me amou. Vamos pensar nisso. E permanecendo em Jesus, nós podemos alcançar a mente de Cristo. Outro verso, Filipenses capítulo 2, um pouquinho mais para frente aí do livro de Coríntios, depois de Efésios. Filipenses capítulo 2. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, ali no verso 5. Olha a orientação. Filipenses capítulo 2, no verso 5. Ok, achei. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você concorda que isso é ter a mente de Cristo, que Paulo falou ali aos Coríntios? Se eu tenho a mente de Cristo, eu também tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque eu vou pensar como Ele, agir como Ele, ter compaixão das pessoas como Ele teve. Ter a mente de Cristo vai me fazer a ter também o mesmo sentimento de Cristo. E o outro verso agora, para concluirmos a mensagem, é Romanos. Volta um pouquinho agora, antes de Coríntios. Romanos, no capítulo 15, depois do livro de Atos ali. Romanos, capítulo 15. Olha só o que diz ali o verso 5. Romanos 15, no verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Segundo quem? Segundo Cristo Jesus. Então, tudo está se resumindo em você estar ligado na videira. E você está ligado em Cristo, para permanecer em Cristo, para permanecer salvo, para permanecer com a mente de Cristo, para tratar os outros como Cristo tratou, para ter o mesmo sentimento que Cristo teve, uns pelos outros, o mesmo sentir, da forma que Cristo sente por você, sente pelo seu próximo. Você também, eu também, nós precisamos praticar isso. Então, a nossa maior luta na nossa vida espiritual hoje não é aceitar o convite de Jesus. Isso é muito fácil. É permanecer ligado em Cristo Jesus. Mas isso é possível? É. Se você dizer agora, Jesus, tu és a minha vida. Jesus, tu és a razão do meu viver. Tu és a estrada mais bonita que eu devo caminhar. Você pode ter a mente de Cristo e permanecer ligado até o fim. Mas isso é uma prática diária, queridos. Eu não posso estar ligado em Cristo hoje e amanhã não. Daqui 2 dias, vou ligar em Cristo de novo. Daqui 3 dias, não. Permaneça, ok?